Estímulos fiscais dados à economia impulsionaram esses números junto com o chamado efeito reabertura, em que o retorno a bares, restaurantes, salões de beleza, turismo e outras atividades provocou um aumento expressivo do consumo. É sobre isso que a gente conversa agora com o economista Denis Medina, que está com a gente ao vivo aqui neste domingo no Jornal da Manhã. Bom dia, Denis. Obrigado pela presença. Bom dia, Vitor. Bom dia, Adriana. Bom dia. A tendência é que isso se repita agora em 2023, Denis? A economia brasileira vai continuar crescendo ou não? O cenário muda um pouquinho agora? O cenário já está um pouco diferente, né? Porque o resultado do PIB do quarto trimestre justamente é uma retração. Então, veio crescendo forte nos primeiros 3 trimestres e no último ele já deu uma retração. Muito, né, do expectativa da eleição, do novo governo, o que iria acontecer. Então, essa é um dos fatores que eu associo à retração da economia no quarto trimestre, mas, sim, para esse ano, o que eu venho falando, né, ainda é muito cedo para dizer, tem muita coisa para acontecer, mas as expectativas não são boas. Quando a gente olha a expectativa do Boletim Focus e mesmo as medidas do governo, não são medidas que estão estimulando efetivamente o crescimento econômico. Nelson Kobayashi, sua pergunta, Koba. Olá, Denis, muito bom dia, um prazer falar com você e eu gostaria de falar sobre o assunto da semana, né, e o impacto disso na economia. Nós estamos falando sobre a reoneração dos combustíveis. Qual será o impacto dessa reoneração agora para o ano de 2023, para o PIB, por exemplo? Qual é o impacto que isso pode gerar no crescimento do país? Nelson, bom dia, obrigado pela pergunta, porque ela tem um grande impacto sobre, por exemplo, a inflação, né? Então, quando a gente aumenta o preço dos combustíveis e boa parte da nossa economia tem participação dos combustíveis, visto, né, o tamanho da nossa economia, as dimensões continentais do nosso país, então a necessidade de transporte, e se a gente olhar mesmo no último trimestre, o crescimento no último ano, o crescimento do PIB dos transportes ligados a transportes, armazenagem, correios, foi de 8,4%. Então, a gente tem uma participação muito expressiva dos transportes na formação do PIB. E se a gente está aumentando impostos, a gente vai aumentar o custo dos transportes, logo vai gerar inflação. O que o ministro Haddad falou, e vocês reproduziram há pouco, é que no médio e longo prazo isso é positivo, porque a gente vai ter um impacto imediato de geração de inflação, de aumento de custos, e aí começa com os combustíveis, mas, por exemplo, se uma indústria fabrica alguma coisa e precisa ser transportada, ela vai precisar repassar esse custo. Se eu presto algum serviço ligado a transporte ou que consuma combustíveis, isso vai aumentar o custo. Então, o impacto nos custos no primeiro momento vai ser imediato, né? A gente já viu o preço dos combustíveis aumentando nas bombas, logo a gente vai ver aumento dos outros produtos que dependem dos combustíveis, e aí, se não houver grandes medidas, no médio e longo prazo ele vai ficar estável. E aí existe uma expectativa, uma possibilidade de redução da taxa Selic, né? O governo vem meio pressionando o Banco Central, mas do lado dele o que ele tem feito é aumentar o custo para as empresas, para as pessoas, onerar mais, isso tudo inflação na veia, não tem outro caminho, né? Então, expectativa de crescimento com inflação é sempre bem menor. Sim, mas na sua opinião, o governo fez bem de cumprir com o compromisso e acabar voltando na data prevista a reoneração dos impostos? E o ministro Haddad também disse que a Petrobras, por sua vez, tem um colchão, uma maleabilidade ali de não aumentar tanto, de dar um desconto no repasse do valor do combustível. E também o presidente da Petrobras disse que pretende mudar a política de preços e se desvincular um pouco dessa dependência da margem da política de preços internacional, dessa PPI, todo esse conjunto também de argumentos pode fazer com que esse efeito inflação acabe não acontecendo? Você citou bem, Adriana, é uma equação complexa. Quando a gente olha só pelo lado do governo, fez bem, precisa recuperar a arrecadação, precisa pôr as contas públicas em dia, já que tem propostas de aumentar gastos, aumentou o número de ministérios, aumentou o investimento em algumas áreas. Então, se a gente olhar só pelo governo, está fazendo o que precisa ser feito. E aí, o que, infelizmente, tem feito? Joga a conta e a responsabilidade para a Petrobras. Aí fala, Petrobras, agora a gente aumentou aqui, para que não aumente o combustível, você tem que baixar suas margens aí.
é uma empresa de economia mista, ela não é só do governo, e mesmo que se fosse só do governo, ela é de propriedade da população, do país. Então, ela está, de certa forma, beneficiando a gestão governamental e prejudicando a gestão de uma empresa que parte dela é pública e parte privada, né? Jogando essa conta no colo não só dos investidores, mas da população que vai pagar um combustível mais caro, ou então vai ter menos resultado da sua empresa, que, de certa forma, quando ela gera lucro, parte dos dividendos vai para o seu controlador, para o governo federal. Então, não acho que o correto é jogar o aumento da carga, pressionando a Petrobras a baixar suas margens, sua lucratividade, seus resultados, diminuir capacidade de investimento, porque você não tem dinheiro em caixa, não consegue investir tanto, jogando isso tudo, no final, quem paga é o consumidor, não tem dúvida disso. E você espera agora, Denis, o que para a taxa de juros? Qual é a tendência? Olhando apenas economicamente, né? Deixando de lado essa discussão sobre pressão do governo e os apelos feitos pelo presidente Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que o Banco Central reduza a taxa de juros, mas olhando para a economia, o que é que os dados, o que é que o cenário econômico atual sugere em relação à taxa de juros? O que a gente pode esperar? A economia trabalha com previsibilidade, com expectativa de resultado futuro. Qual é a expectativa de resultado futuro? Aumentou a arrecadação, mas a gente não tem ainda uma âncora fiscal dizendo, olha, a gente vai gastar até o limite de alguma coisa. As primeiras declarações do Haddad, lá em janeiro, ainda falaram assim, a gente precisa ancorar a economia no gasto do ano passado. Né? Mas, assim, essa é uma ideia. Qual que é a ideia no papel, formal? O que a gente vai levar em consideração para fazer esses cálculos? Então, falta âncora fiscal. Então, foi colocada a PEC da aumento dos gastos, e aí a gente, além de aumentar os gastos, agora pressionando a arrecadação para tentar equilibrar as contas. Mas já foi feito lá, então já pode gastar mais pela PEC. Se ele arrecadar mais, ele possibilita gastar mais. Então, talvez gaste mais do que expectativa. E olhando do lado de crescimento econômico, a gente viu uma desaceleração, uma instabilidade. Hoje, enquanto estava olhando os dados do PIB, eu vi que os governadores já estão também olhando para a perda de arrecadação dos combustíveis por conta da limitação que teve lá do ICMS no ano passado. Então, veja, o governo federal recolocou suas alíquotas, provavelmente os governadores vão querer recolocar também. Então, é um efeito bola de neve, né? Você aumentou o consumo, a arrecadação, nós também queremos aumentar a arrecadação. Você vai gastar mais? Nós também vamos gastar mais. Então, olhando para a economia, é tudo muito instável, muito inseguro, e o que a gente vê no horizonte não é positivo. A gente vai ver um boletim Focus na semana amanhã, né, na segunda-feira, que talvez mostre que a expectativa de inflação aumente de novo, justamente por conta do aumento dos combustíveis, e com essa perspectiva de aumento de inflação, não tem espaço para redução de taxa de juros. Né? O Banco Central já elevou bastante, fez esse movimento antes. A gente está com juros, inflação muito menor do que países muito mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, só que assim, não há uma efetiva demonstração de que está sob controle. Ela ainda está instável, ainda precisa continuar fazendo a lição de casa para que tenha espaço para redução de taxa de juros. Nesse momento, não vejo espaço para isso. Nelson Kobayashi. Denis, a gente sabe que o presidente Lula ele fez diversas críticas à taxa de juros, né, à autonomia do Banco Central e agora, nessa semana, ao PIB de 2,9%, ele falou que foi um crescimento muito baixo. Eu queria sua avaliação como economista, se esse número é de fato um número baixo de crescimento ou diante das circunstâncias dos anos que a gente veio aí de guerra, de pandemia, se ele nas circunstâncias gerais pode ser considerado um bom número. Qual a sua avaliação sobre esse PIB de 2,9%? Eu sempre olho os números em perspectiva, né? Não adianta eu olhar só para um indicador, por exemplo, minha altura é tanto, mas isso é bom ou ruim? Mas meus pares, meus amigos, qual que é a altura deles? Então, nosso PIB, 2,9, é bom ou é ruim? O que a gente está vendo no mundo?
PIBs menores. Quais são os PIBs maiores? Inclusive eu vi o Valor Econômico divulgou, o PIB do Brasil foi menor do que vários. Sim, mas a gente está falando de economias muito menores, né? Então, frente às grandes economias, um crescimento de 2,9% é excelente, visto que, por exemplo, a China cresceu 3%. A gente está encostado no crescimento chinês, que é um crescimento exuberante, assim, todo mundo admira e acompanha e espera que cresça mais. Então, veja, a gente está em patamares excelentes. Eu vejo que, infelizmente, esse governo quer criticar absolutamente tudo dos anteriores e, assim, sempre tem algo de ruim, sempre tem algo de bom, sempre existem coisas a melhorar. Mas o que está funcionando bem, acho que a gente deve usar como modelo e seguir adiante, né? Então, 2,9% para esse governo parece que foi bom, foi ruim, né? Mas a perspectiva para esse ano é de menos de 1%, no máximo 1%. Óbvio, falei, né? Estamos no começo do ano, ainda tem muito a acontecer, mas a perspectiva é essa, de aumento de inflação, crescimento pífio e o cenário internacional. E quando a gente se compara com os outros países, eu não acho que foi ruim, não. Eu acho que foi um excelente resultado. E, Denis, o Vitor Brown, quando abriu a entrevista para a gente aqui, ele comentou sobre bares, restaurantes, essa retomada desses negócios que sofreram muito durante a pandemia, especialmente há alguns anos. O país ainda sofre economicamente devido ao período da alta, principalmente da doença, com o fechamento de alguns negócios e desemprego? Isso pode interferir de alguma forma no quadro geral da atual econômico? Eu vejo que, assim, o que surtiu de efeitos negativos já foi muito disso recuperado, tanto que a gente está crescendo e se a gente olhar desde o início, a gente recuperou aquela perda da pandemia e vem, né, crescendo. Ainda vejo que alguns setores não estão em plena atividade, como, por exemplo, o mercado de transportes aéreos de passageiros, as companhias aéreas ainda não estão com toda a capacidade que elas tinham, elas diminuíram bastante por causa da pandemia, e isso tem causado quem tem viajado aeroportos lotados, voos lotados, tudo assim, muito difícil. Então, com isso, se a gente não tem o transporte, óbvio que também muita coisa mudou, porque parte do transporte era justamente para empresários e executivos que iam fazer reuniões, visitas em empresas, e hoje a gente faz muito via meios remotos, né? Via ferramentas de Zoom, Skype e outras. Então, isso, na verdade, talvez as companhias nunca se recuperem aquele patamar, porque parte das viagens migraram, né, para outros tipos de formas de fazer negócio. Mas eu vejo que, assim, os efeitos da pandemia já foram mitigados, assim, muitas empresas sofreram, muitas empresas quebraram, bares, restaurantes, inclusive, e, assim, o que temos agora são negócios já funcionando sem os efeitos da pandemia. Então, acho que se a gente não tiver nenhum outro surto, nenhuma outra emergência que precise alguma medida restritiva nesse ano, a gente tem um espaço para crescer ainda mais, né? Óbvio que o cenário precisa ajudar. Então, por exemplo, a gente falou que o crescimento do quarto trimestre foi inferior aos anteriores, justamente que a gente pode observar em outros indicadores, como confiança da indústria, confiança do comércio, confiança do consumidor. Todos eles estão mais baixos. Então, está todo mundo meio receoso ainda com o que vai acontecer no geral com a economia, mas os efeitos da pandemia, na minha ótica, na minha visão, já passaram. Perfeito, aí a análise do economista Denis Medina, que conversou com a gente aqui no Jornal da Manhã deste domingo. Obrigado, Denis, pela sua presença. Bom ouvi-lo. Até uma próxima. Obrigado, bom dia, bom domingo a todos. Bom domingo, boa semana. Valeu, Denis. Agora 9